A Casa dos Segredos, a família Silva estava em busca de um novo lar. Joel, o pai, havia conseguido uma promoção no trabalho e eles precisavam de uma casa maior para acomodar a família crescente. Carmen, a mãe, estava animada com a mudança, assim como os filhos. Isabel, de 15 anos, Lucas, de 7, e Jonas, de apenas 1 ano. Quando encontraram uma enorme casa em Belo Horizonte, com vários quartos, banheiros, um pomar frondoso e até um porão, eles não acreditaram na sorte. O aluguel era incrivelmente barato para o tamanho da propriedade, mas o corretor garantiu que tudo estava em ordem. É uma oportunidade única, disse o corretor, com um sorriso que parecia um pouco forçado. A casa está disponível há algum tempo, mas é perfeita para uma família como a de vocês. A família se mudou no final de semana seguinte. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Tetos altos, pisos de madeira escura e uma cozinha espaçosa. No entanto, havia algo estranho no ar. Um cheiro mofado, como se a casa tivesse ficado fechada por anos. E, no corredor do 2º andar, havia um quarto trancado. O que há com esse quarto? Perguntou Carmen, tentando abrir a porta. O corretor disse que a chave foi perdida, respondeu Joel, encolhendo os ombros. Vamos chamar um chaveiro amanhã. Mas a família logo percebeu que a casa guardava segredos muito mais sômbrios do que um quarto trancado. Os primeiros sinais. Na primeira noite, Isabel acordou com o som de passos no corredor. Ela olhou para o relógio, 3h33 da manhã. Os passos eram lentos e arrastados, como se alguém estivesse arrastando correntes. Ela chamou pelo pai, mas Joel não ouviu nada quando foi verificar. Deve ter sido um sonho, ele disse, bocejando. No dia seguinte, Carmen encontrou um gato preto no pomar. Ele olhou fixamente para ela com olhos amarelos brilhantes, antes de desaparecer entre as árvores. Lucas, que estava brincando no quintal, jurou ter visto uma figura alta e magra observando-o da janela do quarto trancado. Tem alguém lá em cima, ele gritou, correndo para dentro. Joel subiu as escadas para verificar, mas o quarto continuava trancado. Ele tentou forçar a porta, mas ela não se moveu, como se algo a estivesse segurando por dentro. À noite, os sons voltaram. Desta vez, toda a família ouviu. Batidas nas paredes, sussurros vindos de lugar nenhum e o barulho de correntes sendo arrastadas. Jonas, o bebê, chorou sem parar, como se sentisse algo que os outros não podiam ver. O cachorro preto. No terceiro dia, algo ainda mais assustador aconteceu. Carmen estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um latido baixo. Ela se virou e viu um cachorro preto, enorme e de olhos vermelhos, parado no meio da sala. Ele olhou para ela por um momento antes de desaparecer no ar, deixando para trás um cheiro de enxofre. Joel, você trouxe um cachorro para casa? Ela perguntou, tremendo. Claro que não. Ele respondeu, confuso. A família começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Isabel evitava ficar sozinha em qualquer cômodo da casa, e Lucas se recusava a dormir no próprio quarto, insistindo em ficar com os pais. Até Joel, que era cético, começou a se perguntar se havia algo de errado com a casa. O mistério do quarto trancado. Uma semana depois, Joel finalmente chamou um chaveiro para abrir o quarto trancado. O homem chegou cedo, mas parecia nervoso assim que entrou na casa. Essa casa. Ele murmurou, olhando ao redor. Já ouvi histórias sobre ela. Que tipo de histórias? Perguntou Carmen, com uma sensação de inquietação. Melhor não falar, o chaveiro respondeu, evitando o olhar dela. Ele conseguiu abrir a porta do quarto, mas assim que ela se abriu, uma onda de ar gelado saiu de dentro. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira quebrada no canto e uma mancha escura no chão de madeira. O chaveiro recuou, pálido. Eu não quero me envolver nisso, ele disse, pegando suas ferramentas e saindo apressadamente. A família ficou parada na porta, hesitante. Joel entrou primeiro, seguido por Carmen.
O ar era pesado e o silêncio era opressivo. De repente, a porta se fechou sozinha, prendendo-os dentro. As luzes piscaram e eles ouviram uma voz sussurrando: "Saiam, enquanto ainda podem." Quando a porta se abriu novamente, Joel e Carmen correram para fora, tremendo. Eles decidiram que era hora de investigar a história da casa. A verdade sombria. Joel foi ao cartório local e descobriu que a casa tinha uma história sombria. Décadas atrás, um homem chamado Edgar havia vivido ali com sua família. Ele era conhecido por ser recluso e violento. Um dia, sua esposa e filhos desapareceram e Edgar foi encontrado morto no quarto trancado, com uma faca na mão e uma expressão de terror no rosto. A mancha no chão era de sangue. E diziam que ele havia feito um pacto com forças sombrias para manter sua família presa na casa. A família Silva percebeu que não estavam sozinhos. As vozes, os passos e os animais estranhos eram manifestações dos espíritos presos na casa. O quarto trancado era o epicentro da atividade paranormal, onde Edgar havia cometido seus crimes terríveis. O desfecho: a família tentou se mudar, mas algo os impedia de deixar a casa. As portas e janelas se trancavam sozinhas e os sons ficavam mais altos a cada noite. Isabel começou a ter pesadelos horríveis e Lucas jurou ter visto a figura de Edgar no corredor. Uma noite, Joel decidiu enfrentar o espírito. Ele entrou no quarto trancado com uma vela e uma foto de sua família. Ele pediu a Edgar que os deixasse em paz, prometendo honrar a memória de sua família. "Nós não somos seus inimigos", ele disse, com voz firme. "Deixe-nos ir." Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, a vela se apagou e Joel sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ele correu para fora, mas desta vez a porta não se fechou atrás dele. No dia seguinte, a família conseguiu sair da casa. Eles nunca mais voltaram, mas as histórias sobre a Casa dos Segredos continuam a assustar os moradores de Belo Horizonte. E em noites de lua cheia dizem que ainda é possível ver a figura de Edgar na janela do quarto trancado, esperando por sua próxima vítima. A investigação. Anos depois, um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a casa. Eles estavam equipados com câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e outros equipamentos especializados. A equipe estava cética, mas determinada a descobrir a verdade por trás das histórias. Quando chegaram ao local, a casa estava exatamente como a família Silva havia deixado. O cheiro mofado ainda estava presente, e o quarto trancado continuava fechado. A equipe começou a montar o equipamento, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. "Vocês sentiram isso?" perguntou um dos investigadores, olhando ao redor. "Sim. Parece que o ar está mais frio aqui", respondeu outro. Eles começaram a gravar e logo capturaram sons estranhos. Risadas de crianças, sussurros e o barulho de correntes sendo arrastadas. As câmeras de visão noturna mostraram sombras se movendo pelos corredores e os gravadores captaram vozes dizendo: "Saiam, enquanto ainda podem." A equipe decidiu investigar o quarto trancado. Eles conseguiram abrir a porta, mas assim que entraram, uma onda de ar gelado os envolveu. As luzes piscaram e eles viram a figura de Edgar parado no canto do quarto, com uma faca na mão. "Ele está aqui!" gritou um dos investigadores. Correndo para fora, a equipe conseguiu sair da casa, mas as imagens e sons que capturaram foram suficientes para provar que a casa estava realmente assombrada. Eles publicaram suas descobertas e a casa foi finalmente demolida, mas os espíritos de Edgar e sua família nunca foram libertados. O legado, a história da Casa dos Segredos, se tornou uma lenda urbana em Belo Horizonte. Moradores locais juram ter visto a figura de Edgar e ouvido os sons de correntes sendo arrastadas no local onde a casa costumava ficar.
E em noites de lua cheia dizem que ainda é possível ver a figura de Edgar na janela do quarto trancado, esperando por sua próxima vítima.